Bom, falar sobre H2 da Nurit Sharet é para mim pensar um pouco sobre como a arte contemporânea tem nos trazido muitas pistas importantes, interessantes de como olhar para o mundo e de como pensar o mundo. Por ela trabalhar em vídeo, e eu acho que isso faz parte aqui da tradição do Vídeo Brasil, ela usa o vídeo como uma ferramenta importante de observação do mundo numa dinâmica muito interessante, que é com a câmera parada. Ela retrata nesse documentário a vida de um grupo de estudantes palestinas que fazem um workshop com ela, e durante esse período ela cria intimidade com algumas delas e passa a conviver. Eu acho que é importante contar aqui que a Nurit é uma israelense que mora em Tel Aviv, e para ir até Hebron, né, até H2, onde ela realizava esse workshop, ela se deslocava semanalmente para um outro universo, porque afinal de contas é uma área ocupada de palestinos, como eu falei. Então ela convive com esse grupo de mulheres, de palestinas, para ensinar elas a usar os equipamentos de vídeo, e vai criando essa cumplicidade que faz com que ela ganhe confiança, comece a frequentar a casa delas e documentar essa amizade, né? O que em si já é um dado muito significativo nesse contexto que a gente está, de tantas polarizações, ou seja, uma judia estar convivendo com um grupo de palestinas. חברון, העיר הפלסטינית הגדולה ביותר בגדה, מחולקת לשתיים, חברון 1 וחברון 2, או בקיצור, H1 ו-H2. H1 בשליטת הרשות הפלסטינית, עיר שוקקת חיים, כ-160,000 תושבים. H2 מובלעת קטנה בשליטת ישראל, 35,000 פלסטינים, 600 יהודים ו-600 חיילים. הנסיעה ברכב ב-H2 מותרת ליהודים ולזרים בלבד. הפלסטינים הולכים ברגל. יש רחובות שגם זה אסור להם. Mas o que eu acho que é importante em H2 é que ela faz isso de uma maneira muito anti-sensacionalista, né? Ela não vai para lá para fazer uma denúncia, vejam só como os territórios ocupados estão sendo tratados, veja como é um absurdo isso que está se passando, de uma maneira dramatizada, né? Ela simplesmente mostra de uma maneira muito delicada como essas pessoas estão vivendo ali. E eu acho que é esse tipo de olhar mais lento, né, menos forçado, que pode ajudar a gente a entender mais o outro, né? Então eu acho que esse trabalho da Nurit, ele nos ensina muito sobre empatia, né? Como o que significa estar no lugar do outro, o que significa estar com o outro, no caso com a outra, né? Porque é um grupo de mulheres. Ele vai se desenvolvendo de uma maneira muito também tranquila, e como eu falei, a câmera dela é sempre parada, ela lembra muito a câmera fotográfica, porque de fato ela é uma fotógrafa, então acho que essa formação em fotografia faz com que ela seja menos invasiva do que quem trabalha com vídeo desde sempre. Ela deixa a câmera parada e a gente vê, é como se o mundo estivesse se movendo à frente dela, né? Uma estratégia diferente, em geral, das câmeras que ficam correndo atrás de tudo. E nisso, eu acho que é nessa calma, nesse tempo dilatado, que as coisas vão acontecendo na frente da câmera e que a gente vai percebendo, né, todos esses absurdos que acontecem com os palestinos, mas sem que isso se transforme num manifesto raivoso ou radical, né? É a gente percebendo, nossa, mas eles precisam tirar a roupa para passar pela fronteira, eles têm que tirar o cinto, enfim, são vários detalhes, né? E eu acho que isso também é muito legal, né? Contar a história do momento através de pequenos detalhes daquilo que está acontecendo, no caso dela, a poucos quilômetros até, mas numa situação tão distinta.
E o que eu acho muito importante, mas eu não quero contar, porque eu acho que o final do trabalho é muito impactante, é como ela acaba se transformando numa Palestina. E eu acho que isso é muito legal da gente observar, né? Entender o outro significa, de fato, estar como o outro, se vestir como o outro, se pensar como o outro, enfim. Como eu falei, nesse momento de polarizações e de tanta incompreensão, alguém que tem essa sensibilidade, e eu acho que é muito legal que a Nurit faça isso, é a percepção de que a gente pode alcançar o outro, que essa estratégia que ela realiza ao não sensacionalizar, né, as sensações, as pessoas, as situações, e ao se colocar na casa do outro, junto com o outro, né, ouvindo o outro, comendo o que o outro come, ou seja, né, buscando de fato compartilhar, é possível a gente repensar o mundo atualmente.